Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Vergueiro, analista de ações aqui da XP Investimentos. Hoje a gente abre a primeira série especial de lives organizada pelo time de análise de ações da XP. Nós aqui da casa, nós temos uma visão bem positiva para o mercado de ações e vemos a Bolsa como um dos principais ativos para investir em 2020, com o potencial do índice chegar a 140 mil pontos até o final do ano. E aí, para te ajudar a decidir quais ações você deveria ter na sua carteira, nós organizamos esses painéis de confronto para discutir os super clássicos da Bolsa. Então, serão 6 lives, tá? Começando hoje, segunda-feira, até sexta-feira. E para começar aqui a nossa discussão, nós viemos falar do setor de alimentos e bebidas, trazendo aqui os 2 principais nomes do setor, que são JBS e Ambev. Essas 2 empresas, elas operam em segmentos diferentes, elas estão vivendo um momento bem distinto, mas a gente sempre recebe essa pergunta de quais delas você deveria ter na carteira. E aí, para ajudar a responder essa pergunta, nós trouxemos aqui 2 convidadas especiais, são 2 analistas que entendem pra caramba do setor. Uma delas é a Bettina Roxo, que é a analista responsável por essa cobertura aqui na XP, e a outra é a Carolina Ojikawa, que é a head de análise da Mauá. Então, antes da gente começar aqui a discussão, só 2 recados para quem está acompanhando aqui a nossa live. Então, primeiro, a live ela vai ter duração de 30 minutos, tá? E logo na sequência a gente segue junto para falar do setor de construção civil com Exetec e Cyrela. E o segundo ponto é que vocês também podem participar, fazendo aí bastante pergunta para a gente ter esse bate-papo aqui bem interativo. Então, começando já, vou começar com você, Bettina. Conta pra gente, quais são as suas recomendações para JBS e Ambev? Claro, então a gente tem uma recomendação de compra para as ações da JBS, com uma visão bastante positiva. A gente vem falando já há algum tempo, né, de todo o tumulto que está acontecendo nesse setor, que na verdade levou para um momento positivo para o setor de frigoríficos como um todo. Começou, né, com a peste suína africana na China, que dizimou o rebanho de suínos e com isso levou a uma falta de oferta de proteínas como um todo e ajudou, né, ao aumento de preços de proteínas no mundo. Então, para os exportadores no Brasil e em outros países foi muito positivo. Mas, além disso, a gente tem uma visão estrutural bem positiva para a JBS, com uma operação bem sólida, resultados fortes, e a gente gosta bastante do nome dentro desse setor. Então, a gente tem uma recomendação de compra. Para a Ambev, a gente tem uma recomendação neutra para o papel. De fato, a potencial recuperação da economia que a gente espera que aconteça ao longo desse ano deve ser gradual. E isso é muito importante para a gente ver um aumento no consumo de cerveja. Mas isso ainda está demorando um pouco para acontecer e todo esse setor é muito atrelado à estratégia e posicionamento de marca de cada uma das empresas, sem contar que a gente acha que o patamar das ações da Ambev estão num patamar justo. Então a gente não vê nem muito potencial de alta, nem muito potencial de baixa, por isso a nossa recomendação neutra no papel. Certo. Carol, vamos ouvir um pouquinho de você. Vou focar aqui um pouquinho na parte de frigoríficos, que a Bê destacou que é um setor que ela gosta bastante. Então, a gente tem, né, desde o começo de 2019, a JBS subiu 120%, Minerva 115%, Marfrig 99%, BRF 43%. E aí, o que aconteceu com essas ações para elas terem subido tanto e qual que é a sua visão para elas daqui para frente? Eu acho que a Bettina colocou muito do que aconteceu para o setor como um todo andar, né? Assim, acho que realmente aconteceu esse fator da gripe suína africana na China, que acabou atingindo um rebanho altíssimo, assim, quase dizimou de fato o rebanho, e eles são quase 60% do consumo de suínos e eram autoprodutores, então eles se abasteciam sozinhos. Acabou que eles vão ter que procurar alternativas no mundo inteiro e, portanto, o Brasil, como um dos maiores produtores de proteínas do mundo, é uma alternativa muito clara e natural para isso aconteça. Então, acho que acabou que todas as companhias acabaram se beneficiando dessa tragédia que aconteceu na China. Ao mesmo tempo, acho que tem fatores individuais de cada empresa que fez com que as performances fossem diferentes para cada
para cada uma, né? Assim, quando a gente pensa em JBS em específico, ela tem um portfólio que é bastante diversificado regionalmente. Então, ela tem uma parte da produção aqui no Brasil, ela tem uma parte de produção grande nos Estados Unidos, ela tem uma produção grande em outros, tem na Austrália, então você acaba que você não tem uma concentração e não tem um risco de você estar numa região e acaba sendo afetada por conta disso. E isso faz parte da estratégia do management, que eles sempre falaram, e ter um portfólio diversificado, não só de produtos, como regionalmente ter esse portfólio diversificado. Então, acho que ela principalmente agora com o coronavírus, Exato. né? Com esse impacto todo na China que a gente está vendo no curto prazo. E quando você vai ver, na verdade, o percentual da China, da receita total da JBS é menos de 10%. Então, que é muito positivo ter esse posicionamento geográfico. E não é uma coincidência, né? Assim, eu acho que desde o início o management sempre falou em ter essa diversificação, da importância de você ter uma diversificação de proteínas, né? Ter frangos, suínos, bovinos, e você ter também essa diversificação regional. Então, eu acho que ela acabou andando mais que as outras por conta disso. E as outras também, né? Assim, acontece que esse movimento pega para todo mundo, mas eu acho que agora, quando vai passando os efeitos da gripe suína, que ainda não está passando, mas a gente já vê uma desaceleração desse movimento, que você vai começar a separar agora quem andou demais, entre aspas, por conta desse fator e quem ainda tem muita coisa para acontecer. E no caso da JBS, acaba que você vê que ela tem feito esses movimentos, o papel estava depreciado por começou a subir, eu acho, da gripe suína, do final de 2018 para cá, né? Então, quando você olha, ela já vinha depreciada por conta dos problemas de governança corporativa que eles tiveram. Eles tiveram uma recuperação por isso, mas ainda tem vários movimentos que eles estão fazendo, desde a resolução do problema de governança, da leniência que eles fizeram, até outras coisas que eles têm feito em relação à inovação, em canal e tal. Então, acho que tem muita coisa acontecendo. Em relação às outras, a gente acompanha um pouco menos por causa da liquidez do papel, mas assim, você vê que a diversificação geográfica, a diversificação de proteínas, ela é menor e eu acabo vendo menos movimentos de longo prazo que essas empresas estão fazendo quando comparada à JBS efetivamente, assim, né? Que quando você conversa com o top management da JBS, você vê uma preocupação deles estarem, assim, não só conversando sobre... Eles conversam não só do que está acontecendo agora. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com o Tomazoni, com o CEO, para discutir, a gripe suína. Ele falou assim, olha, essa gripe suína nos beneficiou, mas é uma coisa de curto prazo. Que eu estou preocupada em fazer canal, em conhecer o que é o meu cliente para frente, se eles... porque hoje está muito difícil fidelizar o cliente, então eu estou vendo o que eu preciso fazer, o que eu preciso para conhecer meu cliente. Pessoal aqui perguntando se vai ter queda do papel ou não, até aproveitar o momento que a gente está passando agora, que é a divulgação do balanço, do resultado do quarto trimestre. Como é que vocês estão vendo aí os próximos resultados de JBS? Eu acho que no curto prazo pode ser que o papel, eu acho que ele já se realizou um pouco, mas assim... você tinha toda uma expectativa de que o BNDES viesse fazer uma venda da participação grande e relevante que eles têm. O BNDES, depois dessa oferta da Petrobras, já foi muito focal em falar que, como tem demanda para a JBS, eles vão fazer, e até deram a entender o tamanho publicamente deram a entender o tamanho, que eles não vão vender inteiramente 100% da participação, porque eles achavam que tinha demanda, mas eles decidiram ser mais conservadores e fazer metade do bloco. Então, isso deve dar uma pressionada. Pode ser um risco aí de curto prazo. Mas é um risco, assim, mais de demanda. Se como o papel é interessante, eu espero que tenha demanda independente de qualquer coisa. Como eles mesmos colocaram, pelas pesquisas que eles fizeram com todas as casas que estavam trabalhando nessa operação, tinha espaço, tinha demanda para o bloco inteiro e eles resolveram fazer metade. Então, acho que tem isso. E em relação ao resultado, o quarto tri acho que é maravilhoso, né? Não tem muito o que dizer, eles tiveram toda a questão, teve um câmbio melhor, a expectativa o preço subindo de suínos e de frango também.
Assim, então deve ser maravilhoso. Estados Unidos indo muito bem também. O mercado doméstico também foi bom. Agora no primeiro tri eu acho que tem sazonalmente ele é mais fraco e acho que tem um fator da China, que eu acho que você também deve esperar por isso, né, Bettina? Mas que a empresa já vem alertando que a China estava com uma expectativa, estava com medo, com receio de que a inflação de alimentos fosse afetar muito o Ano Novo chinês e que tinham pegado todo o estoque que eles tinham feito da antecipação de abate do suíno para que abatesse antes de que o animal ficasse doente, então, e colocaram no mercado nesse momento. Sem contar que a gente teve o Ano Novo chinês, né? Isso. Então, automaticamente, a China já se prepara para o Ano Novo dela, aumentando o estoque de muitos produtos. E um deles, claro que foram as proteínas, igual a gente pensa aqui em Natal, né? Isso. Não pode faltar proteína. E mais uma coisa que pra mim eu fico ainda otimista é porque a outra coisa, outro movimento que eles fizeram é que eles fizeram com que os bancos puxassem o crédito dos traders chineses para que eles fossem obrigados a colocar esse produto no mercado e não gerasse essa inflação. Mas assim, esse estoque ele acaba, né? Depois que esse estoque acaba, eu acho que a normalidade volta para oferta e demanda e falta de normal. oferta. E aí a falta de oferta volta, os preços devem voltar. Então, eu acho que se tiver uma fraqueza de curto prazo, mas assim, pensando em 6 meses para frente, eu não tenho dúvidas de que é um papel que continua subindo. Sem contar que é muito importante nesse cenário entender o ciclo do animal, né? O ciclo do animal depende, óbvio, do suíno, bovino, mas assim, são pelo menos 2 anos para ter um animal completo pronto para ser abatido, né? No caso dos suínos. Então, tem estimativas que dizem que essa oferta e demanda vai voltar a se reequilibrar em 2025 e mesmo assim a oferta não vai ser o mesmo nível que era em 2018. Porque a gente não tem essas estimativas da XP, mas a estimativa do mercado é que tenha caído 50% o rebanho de suínos na China e a China 50% da produção e do consumo, né? Então, só para ter uma ordem de grandeza do tamanho desse problema. E tem uma variável também, né? Que o câmbio, querendo ou não, mais de 80% dela fora do Brasil. E o câmbio acaba contribuindo. A gente tá surpreso com esse câmbio, mas ele tá sendo benéfico. É positivo. Para o fluxo de caixa da companhia. Certo. O pessoal aqui pedindo, vamos falar um pouquinho de Ambev? Que a gente começou falando com o neutro da Bettina, não ouvi um pouquinho da sua visão, Carol. Até quando a gente pensa aqui em Ambev, né? A Ambev hoje tem mais de 50% do mercado e esse tema de competição, ele é bem forte para a companhia. Sim. Compartilha aí com a gente o que você acha dessa empresa. A gente também está fora do papel e, assim, a gente estava discutindo um pouquinho aqui antes de começar. Assim, eu acho que a parte da competição, ela tá forte e tal, e eu acho que é uma competição realmente difícil que tem sido difícil para a Ambev. Por mais que ela tenha um market share muito alto, ela perdeu a preferência, o pior é perder a preferência, né? Assim, acho que a Heineken acabou dominando essa preferência e pelo mesmo preço as pessoas preferem o Heineken. Então, eu não acho uma situação legal. Mas mais do que isso, eu acho que tem uma questão estrutural que me questiono muito sobre o que é o retorno da companhia daqui para frente. Porque eu acho que a empresa já percebeu que tem umas mudanças estruturais em relação ao gosto e às preferências do consumidor. E aí eu não estou falando de Heineken ou tudo mais, mas de um consumidor que ele está cada vez mais ávido por... menos fiel a uma marca só, né? Querendo inovação. Isso, e lançamentos toda hora e coisas diferentes. Então, assim, tá muito difícil você fidelizar esse cliente. Então, você tem que criar produtos. Eu lembro que eu fui numa reunião com a FENSA e ela, há uns 2 anos atrás, já pensava nisso, assim, do tipo... Olha, eu sei que o consumidor quer mais lançamentos, então eu tenho que ter uma gama de SKUs muito maior, eu tenho que ter um portfólio muito maior e eu tenho que saber que eu tenho o tempo de maturação desse produto é muito menor. Então eu tenho que colocar ele rápido na gôndola e tirar rápido, se não dá certo eu tenho que colocar e tirar rápido, colocar e tirar rápido. Eu fico me perguntando o que é o retorno de você fazer isso, porque você tem que inovar, você tem que colocar o produto, e você, antes, a história da Ambev, do grupo, era sempre muito de ganho de escala, de você ser grande e colocar. Assim, será que isso é replicável para esse mundo onde tem um monte de SKU, você tem que ter um portfólio enorme, que você tem que colocar cada vez mais rápido, você tem pouco tempo para maturar um produto?
assim, porque tem mídias, a companhia fala que tem mídias diferentes e coisas diferentes, mas eu ainda tenho muita incerteza em relação ao que é o retorno num mundo como esse, num mundo desse. Então, eu prefiro ficar fora pelo esse desconhecimento do que vai ser para frente. Eu não acho que vai ser uma coisa que eu tenho certeza, que a mesma coisa não é. Então, esses são segmentos que estão mudando de uma forma muito rápida. Exato, então eu acabo com essas incertezas, eu não sei qual é o múltiplo que eu tenho que pagar por ela, então eu não sei se tá caro ou tá barato, porque se o retorno for cadente ao longo do tempo, porque ela vai ter que investir cada vez mais em inovação e com menos espaço de tempo, vai ser muito difícil. Ao mesmo tempo, se ela tiver sucesso em adaptar esse processo, pode ser que continue, mas eu ainda não consegui tirar se a probabilidade maior, qual é a probabilidade maior, então eu prefiro ficar fora. Inclusive, acho que tem alguns pontos, de fato, que na nossa visão podem até ser mais positivos do que negativos. A própria recuperação da economia, o que a gente viu durante a crise foi muita gente indo para cervejas mais baratas, e lembrando, a Ambev é mais posicionado na faixa do meio da pirâmide. Então, muita gente indo para baixo ou muita gente indo para cima, tomando menos cerveja, mas indo para cima. O que poderia acontecer com uma recuperação da economia é esse efeito se inverter novamente, essas pessoas que foram para baixo para cervejas mais baratas irem para o meio da pirâmide e o portfólio premium, que a Ambev também é posicionada, conseguir fazer uma boa estratégia de combate, principalmente com a Heineken. Mas acho que o que os investidores querem muito olhar daqui para frente é quanto de fato esse consumo de cerveja vai voltar e quanto de fato a Ambev vai se adaptar a todo esse cenário que a Carol descreveu super bem, né, que é o que está acontecendo no estrutural desse setor. Quiser saber mais sobre o setor de alimentos e bebidas e dos outros setores da Bolsa também, vocês podem acessar lá os nossos relatórios da XP, na nossa plataforma, conteúdos.xpi.com.br. Então, de novo, meninas, agradecer. E para quem está aí assistindo a gente, para avisar, agora logo na sequência a gente vai continuar com a live para falar sobre o setor de construção civil. Temos mais 2 convidados aí, vamos focar nas discussões de Cyrela e de EZTEC. Então a gente sai aqui por 2 minutinhos, mas fiquem aí com a gente que eu vou continuar e a gente conversa mais. Obrigada, gente. Obrigada, Mari.